Dando sequência a esta, que seria a terceira aula do curso de Contabilidade Social, vamos agora iniciar o debate sobre o Sistema de Contas Nacionais, no Manual de 1993, e hoje nós falaremos sobre a tabela de recursos e usos. Vamos lá? Vocês devem se lembrar aí das primeiras aulas sobre esse conteúdo, que o Sistema de Contas Nacionais, ou os manuais, né, que a ONU vem produzindo ao longo dos anos, eles não surgiram de uma hora para outra, né? Foi aí, eles passaram por uma construção teórica, né, técnica, de aceitação também dos países, participação cada vez maior dos países, até chegarmos ao nível de desenvolvimento que nós encontramos hoje. E a elaboração do Sistema de Contas Nacionais de 93 vem nesse sentido, de aperfeiçoar o sistema de 68, permitindo que ele seja atualizado, flexível e harmônico. Por atualizado, nós estamos dizendo que ele deve servir, né, esse sistema de contas, ele deve permitir o acompanhamento da evolução das economias. Evolução em relação a quê? A inflação, a mudanças no papel do governo. Então, países que muitas vezes tinham um governo mais participativo, né, mais regulamentador, né, passa a ter um governo menos regulamentador e vice-versa. Desenvolvimento de comunicações informática, quer dizer, isso é inegável que nos últimos 30, 40 anos, essa tenha sido uma das áreas que mais se desenvolveu, que pelo menos foi a que mais impactou todas as outras, né? A economia como um todo, principalmente a informática. Maior complexidade das instituições e dos mercados financeiros e a crescente preocupação com o meio ambiente. Então veja que aqui nós já temos uma preocupação com o meio ambiente que vai culminar em 2012 com o lançamento de um manual específico para contas econômicas integradas a contas ambientais. O sistema de 93 também é flexível, por quê? Para permitir a viabilização, né, de sua utilização, tanto em economias que já estão se tornando mais complexas, quanto aquelas que estão experimentando a passagem ainda, né, a passagem para a economia de mercado. Então, por exemplo, os países lá do leste europeu que estavam ainda nesse período migrando de uma economia planificada para uma economia de mercado e também as economias emergentes, né, que estavam se tornando mais complexas. O que é uma economia complexa? De forma simplificada, uma economia complexa é aquela em que nós temos aí uma gama diversificada de setores na economia, e esses setores são pujantes, né? Eles ajudam de fato, né, com um percentual relevante, a formação do PIB, e também estão aí interrelacionados entre eles, interrelacionado com o resto do mundo, tá bom? E por fim, esse sistema ele vem com a ideia, né, de ser harmônico. Harmônico em relação a quê? Em relação aos outros sistemas internacionais de estatística. O principal deles, né, o balanço de pagamentos, que tem seu manual publicado periodicamente pelo FMI. Então nós temos em 93 um sistema já muito sofisticado, muito robusto, e esse sistema ele era flexível, harmônico e, olha lá, atualizado. Tá ok? Então, no que nos interessa em relação ao de 68, o que de fato mudou? Veja, o que mudou foi a forma de registrar as transações, né? Então, ao invés de, por exemplo, de trabalharmos com conta simplesmente, agora nós temos 3 elementos, cada elemento com um objetivo específico, e cada um desses elementos tem uma característica específica, não necessariamente apresentando contas, como nós vimos no sistema de 68. Ah, professor, por que você apresentou então o sistema de 68? Simples, porque o sistema de 68 ele possui os mesmos fundamentos macroeconômicos e técnicos, né, que nós estamos utilizando aqui no sistema de 93. Então, agora o que nós falaremos é tão somente aquilo que se refere à forma de registro e não mais os fundamentos, porque os fundamentos vocês já estão sabendo, ok? E uma lembrança, né, que como os fundamentos são válidos, logo a identidade entre produto e dispêndio, né, e renda continua válida. Aliás, essa aqui é a base de todo o sistema de contas nacionais, né? Tudo, geralmente os agregados macroeconômicos dependem dessa igualdade aqui, dessa equivalência para que nós possamos
mensurar seus valores. Também continuamos usando o sistema de débito e crédito, né, partida dobrada. Entretanto, agora nós chamamos usos e recursos. O débito ou uso implica uma despesa e o crédito ou recurso implica uma receita. Os usos são operações que reduzem o montante do valor econômico de um setor ou de uma variável, por convenção são lançados ao lado esquerdo, assim como os débitos. Já o recurso são operações, né, são transações que aumentam o valor econômico do setor e, por convenção, são lançadas no lado direito, ou seja, onde estava anteriormente o crédito. Então, em outras palavras, o recurso adiciona o valor para aquela conta, aquele setor, aquela transação, e os usos, né, que seria o débito, eles mostram o destino, né, para onde vai, eles subtraem o valor daquela conta, daquele setor. Então, como eu já adiantei, aquelas 5 contas presentes no sistema de 68, conta de produção, de apropriação de capital, do setor externo e do governo, foram agora substituídas por 3 elementos que nós vamos debater hoje, a partir de hoje. Como eu já adiantei, as 5 contas que nós trabalhamos no sistema de contas de 68, né, conta de apropriação, conta de produção, conta do setor externo, conta do governo e conta de capital, foram agora substituídas por 3 elementos. Esses elementos são a tabela de recursos e usos, a conta econômica integrada e as contas econômicas integradas por setores institucionais. O que nós estamos falando a partir de agora, o que nós falaremos, é exatamente sobre a tabela de recursos e usos. Olha lá, que nós chamamos carinhosamente de TRU. A TRU é formada por 6 matrizes. A matriz A, ela é a matriz chamada matriz de oferta e ela é subdividida entre matriz A1 e A2. A matriz A1 nos dá aí a produção e a matriz A2 a importação. A matriz B está relacionada à demanda total e essa demanda total é dividida em consumo intermediário e consumo relacionado a consumo final, né? A demanda final. Por fim, nós temos a matriz C, que nos dá o valor adicionado. Bom, vejam, se nós somarmos A1 com A2, nós encontraremos A, ou seja, encontraremos a oferta total. Se nós somarmos a B2 com B1, nós encontraremos a demanda total. Sabendo que esse A é o mesmo A que está aqui embaixo e sabendo também que oferta total e demanda total são iguais, nós podemos concluir que basta somar B1 e B2 e A1 e A2 para encontrarmos aí um equilíbrio entre oferta e demanda. Já C, né, que é o valor adicionado, ele é calculado por meio da subtração de A1 menos B2. Também demonstra que o PIB é preços básicos, ou seja, custo-fatores, pode ser calculado por meio da subtração do valor da produção pelo consumo intermediário. Já o PIB é preços de consumidor, ou preços correntes, ele é calculado por meio da adição dos impostos líquidos de subsídios sobre produtos e importação e as margens do comércio e transporte ao PIB-TB. Então vejam, na aula sobre 68, sobre o sistema de 68, nós tratamos sobre isso, né? O PIB que é calculado sem considerar os impostos e o PIB que é calculado considerando os impostos. Quando nós não consideramos o imposto, eu chamo de PIB a preço básico ou a PIB a custo de fatores. Gravem os dois termos, tá bom? Um dos dois, né? Já quando eu considero o PIB com o imposto, eu denomino, né, de PIB a preços do consumidor ou a PIB a preços correntes. Essa aqui é a tabela A, ok? Aqui, ó, oferta de bens e serviços é o total da oferta dessa economia hipotética. Nossa mesma economia H que eu tirei lá do livro da professora Paulani, tá? Aqui nós temos a margem do comércio e transporte, aqui nós temos os impostos sobre produtos e importações, aqui a oferta total a preços básicos e esse aqui seria o resumo de toda a economia. E aqui à direita nós temos a matriz A1 e a matriz A2. A matriz A1 ela começa aqui no setor A e vai até total da atividade.
e a matriz A2 é composta somente por essa coluna. Aqui está o nome dos setores, né? Então, setor A é agropecuária e indústria, assim por diante, e nós podemos vê-los aqui na coluna e também na linha, ok? Ponto interessante, vejam só. Por que aqui tem margem do comércio e margem do transporte? Vejam, todos esses produtos, eles são vendidos e transportados, não são? Então, se eu criar aqui um setor, por exemplo, de transporte, como tem aqui o T, né, que está somado ao setor C de comércio, e deixar com que o valor adicional... Vejam, aqui nós temos a margem do comércio e transporte. Por que está separado aqui? Reparem que todos os outros produtos, eles são vendidos no comércio e são transportados, setor transportes, correto? Então, o valor final, que é o que está aparecendo aqui, já está considerando esses valores da margem aí do comércio, né? Ou seja, do lucro do comerciante e também do lucro do transportador. Então, vejam, se eu deixar esse valor aqui e contabilizar também como setor específico, eu vou estar tendo dupla contagem. Eu vou contar ele como setor específico e também nos outros setores, porque o preço está ali. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos uma estimativa do lucro do comércio e do transporte em cada um desses setores e extraímos isso e colocamos aqui. Então, por exemplo, o setor A margem do comércio e transporte nesse ano foi de 60. Setor I, 360 e assim por diante. E aqui nós excluímos o total do setor que está calculado aqui, tá bom? Impostos sobre produtos e importações é porque, extraindo, né, esse valor dos setores, nós conseguimos mensurar aqui a oferta total a preços básicos, ok? Mas vamos para a análise. Aqui na atividade A, na coluna nós temos os setores, na linha nós temos os produtos característicos de cada setor. Então, o setor A, eu tenho um produto relacionado à agropecuária, né? Setor I, eu tenho produtos relacionados à indústria e assim por diante. E na coluna, por exemplo, aqui no setor A, nós temos os tipos de produtos que esse setor A produziu. Então, a agropecuária dessa economia A, ela produziu 468 milhões de reais, equivalentes a produtos característicos da agropecuária, mas também 48 milhões de produtos característicos do setor da indústria. O que, por exemplo? Vamos pensar aí no exemplo hipotético de uma chácara, um sítiozinho que produz mandioca e que tem ali uma fabriquetinha de farinha. Então ele pega essa mandioca e transforma essa mandioca em farinha, indústria de transformação. Logo, uma mesma unidade produtiva produz tanto produto agropecuário, né, que é a mandioca, como também a farinha, né, para a indústria. Então, eu preciso contabilizar, ela é uma empresa agropecuária, né, eu preciso contabilizar aqui essa farinha que foi beneficiada. A mesma coisa para o setor I, né? Então, o setor I, que é a indústria, está produzindo aqui um produto característico da agropecuária. As usinas de cana-de-açúcar, que boa parte delas, se não todas, possuem suas próprias áreas, sejam arrendadas ou próprias mesmo, né, de propriedade, onde elas plantam cana-de-açúcar. Então, além de produzir o etanol e o açúcar, elas também estão produzindo a própria cana-de-açúcar, tá bom? E essa análise você pode repetir aí para todos os outros setores. E a importação, que é a matriz A2. Na importação, nós vemos o quanto de cada produto foi importado nesse ano específico, né? O produto equivalente a cada setor. Uma última informação aqui desse slide é aqui, ó. Na coluna você encontra o valor bruto da produção de cada setor. Então o VBP, né, do setor A nesse ano foi de 516 milhões. Setor I, 556 milhões e assim por diante. Se eu somar tudo isso, eu encontro o VBP ou a VBP desse país no valor de 7.200 reais. Temos agora a chamada tabela de usos de bens e serviços. Aqui é a matriz B. Então, a matriz B, como vocês já viram, ela é dividida entre B1 e B2, não é isso? Aqui embaixo nós temos a matriz C,
como nós já vimos também, ela nos dá o valor adicionado. A matriz B1, ela se refere aos dados relativos ao consumo intermediário, ou seja, a produção e o uso de insumos. E aqui na linha, nós temos o quanto cada setor produziu nesse ano, e desse total que ele produziu nesse ano, nós temos aqui, ó, 600, né? A oferta total, 600 do setor agropecuário. Nós podemos saber o quanto desses 600 milhões de reais aqui foi destinado à produção de insumos e o quanto foi destinado à produção ao consumo final. Então vejam, esse setor A aqui de 600 milhões de reais, 420 foram dedicados, né, foram destinados a insumo. Então foram utilizados como insumo para a produção de outros produtos pelos outros setores aqui. Ao passo que 180 foram destinados ao consumo final. Quer um exemplo? Imagine uma fazenda que produza arroz. Ela pode vender esse arroz diretamente, né, ao consumo final, né, ali na localidade, numa feira que seja, né, então entraria aqui no 180, ou ela pode vender, e ela pode fazer isso concomitantemente ao longo do ano, né, ela pode tanto vender para o consumidor final, tanto para uma beneficiadora, e ela pode vender esse arroz, portanto, para uma beneficiadora de arroz. O outro ponto interessante aqui é que nós conseguimos saber, ó, por exemplo, o setor A entregou, desses 420 que foi para insumo, 84 foram para o próprio setor semente, por exemplo, né, que uma fazenda vende para outra. Ela entregou 300 para a indústria, né, beneficiamento da indústria, 18 para serviços e 18 para o governo. Tá? E aí você pode repetir essa análise para as demais linhas. E na coluna? Na coluna nós vemos o quanto cada setor comprou de insumos dos outros. Então o setor A, vejam, de agropecuária, ele comprou 84 milhões de reais de insumos produzidos pelo próprio setor A. Ele comprou também 120 insumos produzidos pelo setor industrial. Por exemplo, um fazendeiro pode comprar fertilizante químico, né, produzido por uma indústria, maquinário e assim por diante. Tá bom? Então, basta repetir aí para as outras colunas também. Mas vamos aqui para o lado do componente da demanda final, né, a nossa matriz B2. O que nós temos aqui é o seguinte: a exportação equivale a X. Lembra lá da função demanda agregada? Então, o consumo da AP é o G, isso aqui é o consumo do governo. O consumo das famílias é o C, que é o consumo, né? Formação bruta de capital fixo é I. Variação de estoque é I. E nós temos, somando tudo isso, nós temos a demanda final. Professor, então basta somar isso aqui para encontrar o PIB pela ótica da demanda? Não, porque está faltando um elemento aqui, ó, o M, que é a importação. Então a importação você teria que retirar lá da matriz A2, tá bom? Então, ó, como você analisa isso? Basta olhar aqui na coluna. O quanto que o setor A exportou nesse ano? 36 milhões. O quanto que o setor I exportou nesse ano? 168. O quanto que o governo gastou nesse ano de produtos agropecuários? Está zerado. O quanto que... Consumo final nós estamos falando aqui, né? O quanto que as famílias adquiriram de produtos agropecuários? 126. O quanto que as indústrias adquiriram? O quanto que foi investido nesse ano, né? Em relacionado à indústria, né? 380. Qual foi a variação de estoque da indústria? 26. E somando tudo aqui nós temos a demanda final de cada um dos setores. Tá? E aqui a demanda final da economia, lembrando que aqui não estamos considerando a importação, né? Você teria que pegar esse valor aqui e subtrair a importação total dessa economia. Para finalizar esse slide, nós temos a matriz C. A matriz C, o objetivo dela é apresentar o valor adicionado bruto, ou seja, o PIB pela ótica da produção. Como que eu calculo isso? Vamos voltar na matriz A. Vejam que aqui eu comentei com vocês que no final de cada coluna eu tenho o total do valor bruto da produção de cada setor. Então eu preciso pegar esse valor bruto da produção e diminuir daquilo que foi gasto como insumo. Vejam lá,
Aqui nós temos um insumo. Então, eu vou pegar aquele 500 e pouquinho que estava lá, diminuir de 234 e encontro o valor adicionado do setor agropecuário. E eu faço isso para todos os setores, até que eu encontro o valor de 3.780. Professor, esse valor aqui já é o valor relacionado ao PIB? Não, eu preciso adicionar, ó, os impostos. Os impostos não estão aqui, porque eles foram subtraídos, né, lá na matriz A, para que nós soubéssemos exatamente qual é o valor que foi produzido na fábrica, na indústria, enfim, onde quer que seja. Então, quando você somar aí na sua calculadora esse valor com 660, que são os impostos da economia como um todo, você encontrará 4.440, que esse sim é o valor adicionado total da economia. E os valores aqui abaixo? Esses valores aqui abaixo são como esse valor adicionado é distribuído na economia. Né? Nós sabemos que o valor adicionado ele surge por meio da utilização dos fatores de produção, mas as empresas elas não possuem esses fatores de produção, elas precisam adquirir, e quando elas adquirem os fatores de produção, elas precisam pagar a remuneração. Então, ó, a remuneração do trabalho, ela está aqui, ó, R$60 aqui, no caso do setor A, e esse 60, ele é dividido entre salários e contribuições. Então, se você somar 48 com 12, você vai encontrar 60. Nós também temos ó, o excedente operacional bruto, que mais para frente vocês verão o significado, mas basicamente é o lucro, 192. Também teremos a renda autônoma, 30, e outros impostos e assim por diante. Mas todos esses valores já estão contidos aqui no valor adicionado bruto. Então, veja, como nós podemos calcular o PIB por meio dessas matrizes? Se eu quiser calcular pela ótica da produção, como já deve ter ficado claro, nós precisamos contabilizar o valor bruto da produção, reduzir o consumo intermediário e adicionar os impostos líquidos de subsídios e transferências. Pela ótica da renda, nós pegaremos a remuneração, somaremos com o excedente operacional bruto, rendimento misto e com impostos líquidos de transferências e subsídios. Pela ótica da demanda, nós somaremos consumo do governo, consumo das famílias, formação bruta de capital fixo e variação de estoque. Esses dois nós sabemos que são investimento. E também as exportações líquidas de importações. É isso, ficamos por aqui.